Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo. Eu, Amanda de Oliveira e Evanira Aguiar. E hoje é comemorado o Dia do Conservacionismo, movimento político, ambiental e social que tem como objetivo a proteção dos recursos naturais do nosso planeta. O nosso programa, você já sabe, vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, logo após o Cadeira Cativa, aqui na Ubra TV. O tema de hoje é Prevenção à Violência contra a Mulher. No Brasil, somente no primeiro semestre de 2022, foram registradas mais de 31 mil denúncias de violência. Estamos recebendo hoje a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, primeira ouvidora da mulher do Conselho Nacional de Justiça e juíza auxiliar da presidência do CNJ, doutora Tânia Regina Silva Rexigel. Boa noite e obrigado pela presença no programa de hoje. Uma boa noite e é uma honra estar com vocês na noite de hoje. Seja muito bem-vinda, então. Obrigada. E você aí de casa já pode aproveitar e enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp, 51 30 29 80 80, que a nossa convidada vai responder aqui no programa. Fique aí, que já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e não se esqueçam que também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook e você pode compartilhar o programa através dessas redes sociais. Doutora, então para começar nosso programa de hoje, o que é e qual o objetivo da Ouvidoria Nacional da Mulher? A Ouvidoria Nacional da Mulher é mais uma ferramenta colocada à disposição de toda a sociedade no Conselho Nacional de Justiça. Essa foi a primeira ouvidoria especializada dentro do Poder Judiciário. Automaticamente, após o Conselho Nacional de Justiça instituir a Ouvidoria Nacional da Mulher, outros tribunais em todo o país também instituíram a Ouvidoria Nacional, as ouvidorias das mulheres no Poder Judiciário. E doutora, quantos estados já constam com esse instrumento? Na verdade, nós temos ouvidoria das mulheres em todos os estados do Brasil. O que nós temos é ouvidorias especializadas em vários ramos do Poder Judiciário. Nós temos tanto na Justiça Estadual, como na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, na Justiça Estadual e na Justiça Militar. Nós temos mais de uma ouvidoria da mulher no Poder Judiciário num único estado. Que interessante. A senhora comentou que, inclusive, na Justiça Militar. Na Justiça Militar, nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós temos ouvidoria da mulher na Justiça Estadual, na Justiça Militar e na Justiça Eleitoral. No Superior Tribunal Militar também foi instituído a ouvidoria da mulher no âmbito do Superior Tribunal Militar. Contamos atualmente com 61 ouvidorias da mulher dentro do Poder Judiciário. E nessas ouvidorias, as ouvidoras, né, são mulheres, todas mulheres. Grande maioria são mulheres. Em alguns tribunais nós não temos mulheres na sua composição, mas temos juízas auxiliares, os desembargadores, exemplo, estado do Amapá, os desembargadores são todos homens. Então a ouvidora é uma juíza
do primeiro grau que ocupa, então, a condição de ouvidor. A ideia é que sejam todas mulheres mesmo, preferencialmente mulheres. Talvez chegaremos lá em breve. E qual dessas ouvidorias mais lhe marcou e por quê? Na verdade, a ouvidoria da mulher, ela pode ser itinerante, né? Ela tem um espaço físico dentro dos tribunais de justiça, mas ela sai. A ouvidoria do Conselho Nacional de Justiça, ela faz a ouvidoria itinerante, ou seja, eu particularmente fui a 49 das 60 ouvidorias inauguradas neste um ano, eu fui a 49. Eu estive em 49 tribunais neste um ano. Então, algumas me marcaram muito profundamente, eu posso dizer, não é a ouvidoria em si, no espaço físico, no tribunal, mas sim a ouvidoria itinerante, como nas comunidades ribeirinhas, no próprio Amapá, como nas comunidades indígenas, no Amapá, no Amazonas. E são barcos? São barcos, nós vamos até essas comunidades naqueles barcos que navegam pelos rios por algumas 20 horas, às vezes um dia, 2 dias, e nós vamos até aquelas comunidades que não têm contato, que elas não conseguem muitas vezes acesso até o Poder Judiciário, e assim o Poder Judiciário vai até essas comunidades. Como é que é feita essa divulgação para essas comunidades, não é? E qual a aceitação delas? Eles ficam muito felizes quando o judiciário vai até lá. É uma parceria dos tribunais de justiça locais, né, com o Conselho Nacional de Justiça, que nós chamamos de justiça itinerante, e eles são informados das datas e épocas durante o ano que é ouvidoria e que o Poder Judiciário em si, não só a ouvidoria, mas vamos também Conselho Tutelar, Justiça Estadual, Justiça Federal. Toda a justiça vai todo até o aparato vai até aquela localidade de que aquela comunidade tem dificuldade, e lá sim, então, nós atendemos e como se fosse no Poder Judiciário mesmo, no local. Lá nós ouvimos e encaminhamos as demandas, os juízes julgam, temos audiência, temos tudo. Então, as comunidades mais afastadas são as que realmente mais me marcaram. E marcam por quê? Marcam pela realidade da diferença do nosso país, né? O Brasil é um país muito grande e as dificuldades são inúmeras. Embora a violência doméstica esteja presente, eu falo, do Chuí ao Oiapoque. Eu tive a oportunidade de ir, a gente fala do Oiapoque ao Chuí, eu fui do Chuí ao Oiapoque. Embora as realidades sejam diferentes, o problema é o mesmo, né? Me surpreendeu muito chegar em algumas aldeias indígenas e elas me relatarem que sofriam, né, violência doméstica. Então, além da questão cultural, em algumas comunidades, para eles, aquilo era correto, aquilo era certo, né? E não é legal, é ilegal. Aquela forma não é uma forma... Mas muitas vezes nem elas, muito menos o agressor sabe que aquilo é ilegal. Não. Por isso a importância da comunicação. É cultural, exatamente, Amanda, é cultural. Então, nós precisamos ir até eles e não só levar ao judiciário, mas explicar que aquilo não pode, que aquilo é ilegal, que aquilo é errado. Então, nós precisamos muito ir, principalmente, aonde muitas vezes a informação não chega. Então, o judiciário tem que ir até aqueles que mais precisam. Comentávamos que aqui no Sul, apesar de sofrermos, né, porque todo mundo sofre com essa violência, não é? Apesar de sofrermos, a gente ainda tem um acesso à informação muito maior que nessas regiões em que realmente não tem televisão, não tem rádio, não tem jornal, não tem o poder público. Então, muito importante essa iniciativa, parabéns. Até porque, avaliando que em todo o Brasil, pelo menos 27% das mulheres já sofreram algum tipo de violência. Então, em regiões mais afastadas como essa, o número deve ser muito maior e nem deve estar registrado dentro desses 27%. Com certeza não, né? Os dados não são precisos justamente porque muitas não conseguem sequer ter para quem dizer se estou sofrendo uma violência, até porque não entende ser uma violência. Nem sabem, às vezes, que estão sofrendo. Realmente. E em relação às ouvidorias, quem pode utilizá-las e de que forma? Tanto o público interno do Poder Judiciário, quem seria o público interno? Servidores, magistrados, aqueles que procuram o Judiciário, como o público externo também. Toda a população pode chegar às ouvidorias nos tribunais, se dirigir até as ouvidorias e pedir informações, pedir todas as orientações que precisam ou até mesmo querer saber informações sobre o seu processo, o andamento do seu processo com relação a uma medida de urgência, a um processo justamente sobre violência doméstica, medidas protetivas, ela vai ser orientada e, se não for o caso
de atendimento, de solução na ouvidoria daquele tribunal, as redes funcionam. Vai ser encaminhada para a ouvidoria da Defensoria Pública, vai ser encaminhada para a DEAN e assim nós vamos assim encaminhando aquelas pessoas para o local onde realmente ela precisa ser encaminhada. A ouvidoria do CNJ, ela no primeiro momento existiu, né, para atender às demandas do próprio Poder Judiciário, que nós comentávamos, temos em torno de 1,5 milhão de advogados atuando no Poder Judiciário no país, mas tão bem aceito que se alastrou para essas demais áreas, corretamente? É verdade. Assim, a ouvidoria do Conselho Nacional de Justiça, em um ano, ela foi acionada 3.088 vezes em um ano. E tudo que é novo, a gente não sabia nem como seria e se seria acionada, né? Todo órgão, tudo que é novo, nós não podemos às vezes ter uma expectativa, uma estimativa, mas não saberíamos como ia ser. E como essa demanda foi de uma forma crescente, automaticamente os tribunais foram criando, porque algumas demandas chegavam lá e não eram do Conselho Nacional de Justiça em si, talvez fosse do Estado do Rio Grande do Sul, envolvesse o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Exemplo, uma demora num processo judicial que tramita com relação às mulheres no Estado do Rio Grande do Sul. Então, nós encaminhávamos para a ouvidoria do Estado do Rio Grande do Sul. Agora não, agora nós encaminhamos para a ouvidoria da mulher do Estado do Rio Grande do Sul, que faz um ano agora no dia 16 de outubro. A nossa ouvidora é a desembargadora Jane Vidal. Dia 16 de outubro, olha, 16 de março, faz um ano da criação da ouvidoria da mulher no Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul. E a ouvidoria fez um ano, agora é dia 8 de março. Dia 8 de março, a ouvidoria do Conselho Nacional de Justiça completou um ano. Parabéns. Que bom. A gente sabe que a violência contra a mulher ela tem aumentado muito, conforme é noticiado diariamente. E a campanha do X vermelho na mão foi bem recebido pelas mulheres? A campanha do X vermelho na palma da mão, ela surgiu justamente no Conselho Nacional de Justiça naquele momento que tínhamos a pandemia. Ela surgiu do Conselho Nacional de Justiça, uma parceria da MB com o Conselho Nacional de Justiça, a Associação dos Magistrados do Brasil. Naquela época, o ministro Toffoli, ciente do aumento da violência doméstica justamente em função da pandemia, ele solicitou que nós tínhamos 60 dias para fazer algo que amenizasse ou que tentássemos resolver esse número alto de violência contra as mulheres e que elas não conseguiam naquele momento em função das delegacias estarem fechadas, os postos, e aí foi lançada a campanha do sinal vermelho, que era aquele silencioso, aquele gesto silencioso na palma da mão, onde a mulher procurava onde naquele momento. Só tínhamos os supermercados abertos e farmácias. Então, os parceiros que o Conselho Nacional de Justiça e a Associação dos Magistrados do Brasil conseguiram no primeiro momento foram as farmácias. E aí, então, foi toda aquela capacitação, foram centenas de reuniões à distância, porque era a pandemia muito forte naquele momento, e a campanha foi se disseminando no Brasil inteiro, com mais de 15 mil farmácias aderindo à campanha e sendo parceiros de uma forma fundamental. E a campanha passou, então, de uma campanha institucional do Conselho Nacional de Justiça com a AMB para uma campanha a nível de Brasil até virar lei nacional. Nós temos agora a lei do sinal vermelho, que é lei no Brasil inteiro. Excelente. E essas farmácias, então, supermercados que foram capacitadas, qual o procedimento, qual era a ação que elas tomavam ao ver aquele X? Foram muitas reuniões, inclusive nós precisávamos mudar o protocolo do 190 naquele momento, porque quem ia acionar a polícia militar no estado não seria a vítima, e sim aqueles atendentes das farmácias. A polícia militar pede uma identificação, qual é o fato. Exato, e muitas vezes os atendentes não gostariam de ser testemunhas, eles só eram a pessoa que ia informar, eles eram os informantes, eles eram aquela pessoa que recebia. Então, nós precisamos fazer alterações no protocolo e parceria com todas as farmácias, com todos os atendentes que foram maravilhosos e entenderam a necessidade daquele momento da sua participação. Sem eles, a campanha não teria acontecido. Teve efeito prático, doutora? Muitos casos. Muitos casos chegaram para nós através do fundamental papel que a imprensa vocês fazem, o jornalismo faz. Eles traziam para nós o conhecimento de cada caso que nós tínhamos. Na rodovia tal, a pessoa pediu, estava sendo dentro do caminhão, quando parou ela pediu socorro, pediu uma pizza e fez o sinal vermelho. Então a gente recebia o retorno
de casos que foram de mulheres vítimas e que foram salvas justamente. A polícia agia no 190, com certeza. Que maravilha. Doutora, eu acredito que seria interessante que esse serviço também estivesse disponível para as mulheres nos municípios. Qual seria o caminho, então, para que isso possa acontecer, por exemplo, aqui na nossa cidade, em Canoas? Sim, em Canoas nós tivemos um acordo de cooperação, inclusive com a OAB local, aqui, com a Comissão da Mulher Advogado, com a Prefeitura na época e com muitas farmácias aqui do município de Canoas. Então, o que nós precisamos exatamente o que vocês estão fazendo, o que a OAB tem feito, o que os envolvidos na rede têm feito. É a divulgação para que as mulheres saibam que ainda a campanha Sinal Vermelho, ela está ativa. Se você está sendo vítima de violência, você faça o sinal vermelho nas farmácias que os atendentes com certeza vão acionar o 190 ou o 180 e você vai ser imediatamente atendida. Eu quero fazer uma parte. Com licença, Vanessa. Claro. Tem alguns restaurantes aqui na cidade que também tem uma plaquinha dentro do banheiro feminino que diz: se você está sofrendo algum tipo de violência, mostre o sinal vermelho para o atendente. Então, assim, às vezes o homem nem imagina que a mulher vai no banheiro e a plaquinha de alerta está lá. Então, temos as farmácias, temos os supermercados, mas também temos muitos apoiadores aí de outros comércios da nossa cidade. Perfeito. Muito bem, então, a ouvidoria possui os dados dos tipos de violência mais reincidentes? Na verdade, o que os acionamentos nas nossas ouvidorias, a maioria realmente são violência contra a mulher, violência física, né? E a violência psicológica. Mas é claro que este ano, um ano atípico, o ano que passou, nós tivemos eleições, então nós também tivemos muita violência eleitoral, né? Abuso eleitoral com as mulheres candidatas, com relação às mulheres neste processo. Inclusive, os tribunais regionais eleitorais foram os tribunais que o maior número de ouvidorias de todos os tribunais criaram ouvidorias das mulheres. Excelente. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Em 30 segundinhos estamos de volta com o Papo Certo. Fiquem aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Começando o segundo bloco do programa com um convite meu. Venha nos seguir nas redes sociais e enviar sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp, 51 3029 8080. Participem. Doutora, o que é o COJUM e por que ele foi criado? O COJUM é o colégio, então, de ouvidorias da mulher do Poder Judiciário. Ele vem a ser um órgão que vai trabalhar com todas as ouvidoras dos poderes judiciários que eu falei para vocês, que foram ouvidorias criadas no Brasil inteiro, para alinhar justamente essas ouvidorias, que são órgãos novos, que a maior é a do Conselho Nacional de Justiça, que maior, que eu digo, a que mais tempo teve, que tem 1 ano, né? E este colégio vai ter um encontro, o primeiro encontro de todas as ouvidorias em maio, vai ser no Tribunal de Justiça do Maranhão, onde as ouvidoras todas vão se reunir e vão levar demandas, experiências e dificuldades encontradas neste período nos atendimentos nos seus respectivos tribunais. Então, o colégio é para auxiliar justamente a facilitar justamente o cronograma e para que de melhor forma nós possamos atender aqueles que mais precisam. Doutora, quais são as metas, os planos para a continuidade, então, desses projetos agora em 2023? A meta sempre é a redução da violência, né? Esse é o nosso objetivo. Um dia queríamos não existir ouvidoria da mulher, gostaria de não existir leis específicas com relação à violência contra a mulher, assim como gostaríamos que não tivesse violência contra o idoso, contra o menor. Mas enquanto isso acontecer, nós vamos continuar aprimorando e lutando fortemente dentro do Poder Judiciário
para que esses números não aumentem e que esses números não se virem processos. Porque, consequentemente, a violência contra a mulher, a violência chega no Poder Judiciário. Tanto ela, a violência sexual, a violência moral, a violência eleitoral, ele vai formar um processo. E nosso objetivo é que nós possamos orientar para que essa vítima ou alguém que está pensando que está ou não está sendo vítima, ela procure seus direitos. Excelente. Doutora, nos fale sobre o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. O que é isso? Explique para nós. O protocolo é uma orientação, é uma recomendação feita no Conselho Nacional de Justiça para os magistrados do Brasil inteiro. O que é o protocolo? Nós montamos um grupo de trabalho, na época o ministro Fux, na coordenação estávamos eu, a ministra Maria Tereza e a conselheira Ivana Farina, nós 3 membros do Conselho Nacional de Justiça e mais membros do todo o Poder Judiciário, integrantes de todos os ramos do Poder Judiciário, tanto da Justiça Militar, da Estadual e da Federal, e o ministro Fux instituiu este grupo de trabalho para que todos os membros trouxessem para este protocolo de exemplos e como o magistrado pode se guiar em casos de violações aos direitos das mulheres, violações quando forem julgar os processos, para que essa vítima não venha a ser duplamente vítima, né? Ao mesmo tempo que está sendo ali o processo tramitando, para que ela não venha a ser novamente vitimizada. Então, o protocolo foi instituído no Conselho Nacional de Justiça em fevereiro deste ano, a recomendação a todos os magistrados do Judiciário brasileiro para usá-lo quando tiverem que julgar questões voltadas. Excelente, ele é bem recente até, a senhora comentou para que a vítima não volte a ser vítima novamente, né? Passar por um momento de constrangimento, até uma agressão verbal naquele momento ali do julgamento. Mas o que esse protocolo ele traz exatamente? O que ele prevê? Alguns exemplos assim de proteção para a vítima. O protocolo prevê, inclusive, se a pessoa está sendo vítima ou não. Ele tem noções básicas, inclusive, de o que é violência moral, o que é violência sexual, todos os tipos de violência. Ele traz especificamente separados por capítulos, por ramo do Poder Judiciário, com exemplo, como disse para vocês, no caso específico da Justiça do Trabalho, como é e quais os casos de como o juiz deve proceder, nos casos da Justiça Estadual, até questões para que a vítima não fique aguardando o julgamento junto com aquele agressor. São noções práticas, o protocolo é um manual exatamente de como proceder nos casos em que houver julgamento de violência contra a mulher. Excelente, excelente. Nós recebemos muitas perguntas e também comentários aqui através do nosso WhatsApp, da interação do nosso público. Então, eu vou ler 2 consecutivas e depois eu passo a palavra para a Vanira, então. Gostaria de saber se os juízes e as juízas têm o mesmo salário tendo o mesmo cargo. Sim, os juízes e as juízas sim, e todas as pessoas que exerçam o mesmo caso, tanto na iniciativa pública como a privada, devem, pela lei, receber da mesma forma. Sabemos que esta não é a realidade, principalmente na iniciativa privada, até porque as ações que chegam até o Poder Judiciário são muitas vezes comprovadamente que as mulheres recebem menos do que os homens. E algumas até, muitas vezes, em condições inferiores de qualidade de trabalho do que os homens. Mas no Poder Judiciário não, né? No Poder Judiciário, tanto o homem quanto a mulher, eles recebem o mesmo salário. Pelo menos no Poder Judiciário, então Sim. É justo. Sim. É igual para os dois. Sim, igual para os dois. Aí temos algumas desigualdades em relação ao número de mulheres que chegam nos níveis mais altos, né, de segunda e terceira instância, mas é outra discussão. Doutora, desde 2018 está em discussão a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário. Em que essa medida, esta política contribuiu para mudar um pouquinho essa defasagem histórica? É muito importante esta política do Conselho Nacional de Justiça. Todos devem entender que o Conselho Nacional de Justiça é o órgão que prioriza, que orienta de que forma o Poder Judiciário do Brasil inteiro deve atuar
com determinadas situações. E essa política é muito importante, porque o nosso levantamento diz o quanto estamos ainda distante em número de magistradas e magistrados. Um número nós somos em torno de 18 mil magistrados no Brasil inteiro e são 11 mil homens para 6.800 mulheres. Então, com isso, o Conselho Nacional de Justiça vem incentivando a participação feminina. Eu vou dar um exemplo muito simples e que faz muita diferença. Nas bancas de concurso, paridade nas bancas entre homens e mulheres. Isso faz uma diferença na hora da avaliação, na hora da arguição, na hora da prova oral. Então, essa é uma das ações do Conselho Nacional de Justiça. O próprio protocolo também é uma das questões para que as mulheres se sintam ali acolhidas e, enfim, o Poder Judiciário tem trabalhado, principalmente o Conselho Nacional de Justiça, para a participação feminina dentro do Poder Judiciário. Temos mais um minutinho de programa, doutora, onde a mulher pode e deve procurar ajuda. A mulher pode e deve sempre procurar ajuda quando ela se sentir ameaçada, quando ela se sentir violada dos seus direitos. Ela deve e pode procurar nas delegacias de polícia todas, nos postos da polícia militar, nas nossas patrulhas Marias da Penha e principalmente nas ouvidorias. Eu digo nas ouvidorias dos poderes judiciários, na ouvidoria da OAB, em todas as ouvidorias que ela encontrar da mulher, ela pode pedir e deve pedir ajuda. Em nome da equipe do nosso programa, muito obrigada pela tua presença aqui no Eu que agradeço. E eu lembro a você, que o nosso programa ele é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na UFO TV. Muito obrigado pela audiência. Chegamos ao final do nosso programa. Amanhã, às 20 horas, estamos de volta e falaremos sobre direito previdenciário. Estará conosco o Dr. Thiago Beck-Kirchich e o tema vai ser Atualizações do Direito Previdenciário em 2023. Estaremos esperando por vocês. Até lá.